Olá a todos, bem-vindos a mais um Taj Backstage, o podcast da Taj Records. Aqui a gente fala sobre, digamos, o backstage da indústria musical, né? A gente tenta focar tanto nos artistas quanto na galera que faz as coisas acontecerem e muitas vezes são invisíveis. Tô aqui hoje com o meu amigo Thomas, meu sócio. Fala, meu parceiro Rafa, beleza contigo? Beleza. E quem temos hoje aqui com a gente? Nós temos hoje, o Rafa é uma figura. Hoje temos um grande amigo meu, ele é mestre e doutorando em literatura, ator, compositor, intérprete, ele é fundador também do Sargento Pimenta, guitarrista, Leandro Donner, meu parceiro. Fala, Leandro. Beleza, valeu pelo convite. Beleza? Aqui, Falei tudo certinho? Tudo certinho, só não sou ator, mas sou produtor musical também, é isso. Troca ator pelo produtor musical também. Não, eu falei que você é cantor. Não, falou ator. Eu falei autor? Ator. Não, mas eu tenho feito coisas com teatro, então tá tudo bem. Tá Tá A certo. gente vai... Pode ser. Desculpa aí, galera. Não, é- Mas então, queria que você falasse, Leandro, um pouco... Sempre aqui a gente traz pessoas diferentes, né? De tanto artistas como também a gente traz, tipo... advogados que trabalham com a música. E todo mundo tem uma origem na música, nem sempre, tipo... é a origem do seu trabalho, mas a música tocou em algum lugar e a pessoa sempre teve a música ali e sempre quis trabalhar com a música em alguma área, né? Então, qual foi a sua primeira, assim, lembrança da música na sua vida? Enfim, fala um pouco disso, assim. Como que foi a música, assim, a sua primeira lembrança da música na sua vida e... Sua relação com ela ao longo do tempo, Exatamente. seu crescimento. Boa. Quando você fala essa primeira imagem que vem na minha cabeça, eu com um Discman gigante, anos 90, ouvindo Beatles pela primeira vez. Quando eu era pequenininho, tava com, sei lá, amidalite, umas coisas dessas. Minha mãe botou lá, falou, fica quieto aí, toma esse Discman. E eu botei, eu lembro de com 8 anos, claro, eu já tinha ouvido muita coisa antes. Você lembra o álbum? Eu lembro que era Hard Day's Night, que era um disco da minha irmã. Eu fiquei curioso, era bem época de auge do CD. Então Bons tinha essa tempos, coisa. né? Era divertido. Minha irmã tinha o Let It Be ou Hard Day's Night. Aí eu queria também meu álbum dos Beatles, mas enquanto eu não ganhava o meu, eu ouvia o dela. Eu lembro de ficar muito mexido com isso. Eu ouvia já algumas coisas, eu gostava. A gente cresceu com Mamonas Assassinas, tinha, mas a primeira memória, assim, mais viva, a primeira que vem à cabeça é essa de ouvir Beatles. E na sua família, alguém tocava instrumento? Como foi, assim, em relação você com o instrumento, com a música? Sim. É engraçado, eu gostava de ouvir, gostava de cantar, mas não tinha, assim, em casa ninguém, que tinha uma tia-avó que tinha um teclado, aí me ensinava umas notinhas. E meus pais, cara, zero. Meu pai é super desafinado. Minha mãe até é afinada, mas também não... E aí eles não botaram muita pilha, não. Porque um dia eu cheguei e falei que eu queria um teclado. Ele tinha pontos do cartão de crédito para expirar, milha, sei lá o que era. E dava para comprar um relógio ou um teclado. Aí ele não entendeu porque eu queria um teclado. E eu falei, não, eu quero um teclado. Também eu não sabia por quê. Caralho. E aí eu ganhei o sorteio e ele achou que eu tinha fraudado. Não, mas você botou 2 papeizinhos, teclado. Não, tá aqui, relógio, teclado. E aí ganhei um teclado. E aí eu ficava tirando música em casa antes de saber tocar, mas tinha uma aproximação melódica com a música mesmo. Maneiro. De cantar as notas, de querer saber que notas eram o que eu tava ouvindo. Hino do Flamengo, tudo eu ouvia a música da novela, tirava as notinhas. Sem aula, né? Só você Sem ali aula. com a sua parada. Tirar a música de ouvido, eu não sabia nem de acorde, nada, só a mão direita fazendo. Interessante. E aí no ano seguinte que eu fui fazer violão, aí estudar e... Já com quantos anos, com assim? 13 anos, aí eu já... Acho que foi dali em diante, nunca parei, nem... parei pra pensar essas vezes, mas... Mas dali em diante foi estudando, foi já me aproximando da música para fazer alguma coisa com isso. Sim. Que não fosse só me divertir. Eu conheci o Leandro na época de escola, assim, mais ou menos. Eu lembro, assim, a primeira coisa, assim, é um festival que a gente tocou, acho que foi no Antigo Scala, pode ser? Foi no Antigo Scala. Antigo Scala. E você tinha uma banda chamada 6 por Meia Dúzia na época, né? Isso. É com o Michel, né? Sim. Com o Michel Nirenberg, época de escola, né? E O Michel tava na escola ainda. Eu já tinha saído. eu lembro que, pô, foi maneiro pra caramba o festival, vocês ganharam o festival. A minha banda até, tipo, Foi mandou Chirone? bem, foi o Chiron.
Eu acho que vocês ganharam o festival. Não, vocês ganharam o festival. Eles ganharam um festival, outro... A gente ganhou em São Paulo, mas vocês ganharam esse festival, tenho quase certeza. Pode ser. Eu não me lembro. Não lembro? Eu não lembro de ter ganho, não, mas eu lembro de tocar. Acho que vocês ganharam. Mas aí eu lembro de vocês tocando com essa banda. E você, há pouco tempo atrás, tinha lançado um álbum com essa banda, né? Tipo, que você já tinha produzido há um Póstumo. tempo. Foi um tributo a nós mesmos, assim, uma categoria específica. Cara, essa banda foi também um divisor de águas, porque foi logo depois de sair da escola. Acho que tinha já um caráter... Eu já tinha gravado coisas na escola, já tinha bandas que eu levava a sério, mas eram coisas muito ruins. Sim. E aí acho que essa banda foi um movimento de, cara, deixa eu procurar os músicos que eu acho que vão ter a ver com esse estilo, com essas composições que eu tinha. Foi um projeto pensado para ter alguma... Assim, a gente não teve nenhum sucesso comercial, isso não aconteceu, mas a gente ganhou um concurso do Globo, de 1000 bandas do Brasil, tinha alguma robustez. E a gente falou, cara, esse caminho tá rolando, tinha um cenário, na época aqui no Rio, tinha mais lugares para tocar, tinha a Cinemateca em Botafogo, tinha casas de pequeno e médio porte, mais viáveis do que nos dias de hoje, me parece. Sim. Posso estar tendo uma leitura errada, mas Sim. você tem Áudio Rebel pequena e depois entendeu? Manute e depois acabou, entendeu? Sim. Isso de fato é um problema do Rio. A gente não tem palcos pequenos, até 300 pessoas são pouquíssimas, é Ódio Rebel e Manus. E os palcos médios Tem agora o Blue circo. Note. Tem o Blue Note agora. Tem o Blue Note. O circo é 2.200 e aí depois é o quê? Fundição. Então, Sim. não existe nada no meio, né? sabe? Sim. Tipo, não existe um lugar de 800 pessoas. De fato, é um problema muito sério hoje em dia e, pô, não tem nem como vai resolver. Cara, não sei, e realmente, assim, inviabiliza um pouco essa vida de você ter uma banda, tocar e... Claro que você não precisa viver disso, né? Acho que a gente vai falar muito sobre o que é ser músico profissional, o que é viver de música, são coisas que se esbarram também, né? Sim. Tem meses que eu sempre sou músico profissional, mas tem meses que eu não consigo viver disso também, então, né? Sim. A gente vai nessa Mas aí montanha foi um russa. divisor de águas, porque naquela época ali, você, antes da banda, você tinha só bandas mais de escola e tal, você tocava que gênero, assim? É que eu sinto que a gente, naquele momento, conseguiu circular tudo que dava para circular no cenário independente carioca, universitário, de fazer shows em universidades, de PUC, de todos os palcos da PUC, todos os festivais de universidade, de todas as festival casas. Que eu toquei com vocês, que eu lembro agora, que foi o Festival da PUC, Primavera. Festival de Que Primavera. eu toquei com a Bocada. Sim. E vocês tocaram Sim. também. Com E o a gente- Roginho, com o Docarri. E, cara, e eram bons shows, porque eram no ginásio da PUC, depois tinha, sei lá, Benegão, tinha uma programação Sim, boa. era maneiro. Era Tinha maneiro. artistas grandes Era um- no final. Seria um palco ali, era Sim. sabe, tinha um deu palco certo, médio né? ali, Sim. que rolava. A galera fazia bem, né? Sim. Eu lembro que Acho que ainda vinha gente rola boa hoje de em dia, verdade. mas- Eu lembro de Sim. ter Moraes Moreira uma vez, era difícil de entrar. Teve. Gilberto Gil também. É. Teve o Gilberto Gil Teve. há, sei lá, 5 Teve. anos atrás. Não, a galera fazia direitinho, assim, acho que fazia com energia, com afinco. E aí a gente conseguiu circular no que dava, conseguiu ganhar concurso que dava, mas o disco póstumo foi porque a gente gravou de 2011 a 13 e lançou em 2021. Sim. Então, só que ninguém de nós estava interessado em lançar mais, só que quando eu acabei o mestrado, justamente eu falei assim, pô, tô com vontade de terminar outra coisa. Sim. E aí a gente resgatou essas sessões de 8 anos antes, eu e o Pedro, meu sócio, Pedro Thier. Ficamos uns 3 meses no estúdio, que era aqui pertinho da Taz. E a gente lançou. Falou, vamos lançar, vamos refazer. Sei lá, peguei uma grana que tinha, paguei uma capa, alguém da Mariana Valente até. E a gente lançou. E, assim, lançou só pra eu ter esse portfólio. Pra fechar. Porque eu sentia como compositor que se eu não conseguisse fechar nem meu primeiro trabalho autoral, como é que eu ia fazer os seguintes? Mas é engraçado isso, porque eu também tive esse negócio com a minha banda também, que a gente tem 3 músicas que a gente gravou numa pegada de estúdio ao vivão mesmo, mas a gente chegou a gravar também e parou no meio e porque também eu achei na nossa época era mais caro também fazer, Sim. não era como hoje em dia que é muito mais acessível, Sim. né? Antigamente a própria acessibilidade com estúdio e tudo mais, com microfones de qualidade, né? Então era Sim. caro, né? Era muito caro. A gente deu uma sorte do caralho, assim, na verdade, o que a gente fazia na época da banda? Todos os cachês que a gente ganhava, que eram sempre muito baixos, a gente juntava. Sei lá, eu abri uma poupança no meu nome, no Itaú qualquer, e juntava. Aí a gente conseguiu procurar produtores bons, Sim. e a gente se juntou com o Gabriel Pinheiro, que era fixo na Biscoito Fino na época, que tem um estúdio muito bom até hoje aqui perto. E com o Henrique Vilhena, que faz PA do Lenine hoje em dia, que também é um cara que circula bastante. Eles dois estavam com um projeto de pegar bandas novas e
gravar com qualidade nos finais de semana na Biscoito Fino. Então a gente podia tocar num piano Steinway de cauda. Pô, irado. Assim, a gente teve acesso num esquema diferente. Pra gente era muito caro, custou assim todos os cachês que a gente tinha juntado. Mas pro que a gente tinha acesso, teve acesso, foi maneiro. E por causa disso também que eu quis lançar. Eu falei, cara, a gente fez sabe, tocou Vocês investiram 50 naquilo. shows, juntou a grana desses shows, ninguém tirou nada pra si. Sim, Pô, gravamos na Biscoito Fino, que é um dos melhores estúdios do Rio. sim. Com os caras que, sei lá, concorrem ao Grammy. E a gente, pô, não vai lançar isso. Não A faz gente sentido. lançou, eu fiquei feliz, quem da banda ficou feliz. Tem 7 ou 20 mensais e tá tudo bem, entendeu? Tá Mas tá ali, tranquilo. é o Tá ali. portfólio. Né? Tá ali. Sem essa... Não sei, era pedra no sapato mesmo. Uma sim. obsessão de... Né, aquela abelhinha, assim. Cara. Mas tem uma coisa que eu acho engraçada, que, tipo assim, é arte, né? Estamos falando de arte. Você faz arte por view, teoricamente, então, teoricamente, Sim. fazer uma arte incrível, que você se orgulhe, não deveria ser o suficiente, porque às vezes, especialmente no mundo da internet, e, cara, a gente vive com isso todo dia. Tem vezes que a gente faz um vídeo super complexo, pô, que dedica horas no vídeo, e tem 7 pessoas que viram. Então, tipo assim, às vezes, mesmo tendo 7, você consegue atingir um outro objetivo, que é o que você falou, tipo, você sentir orgulhoso daquilo que você mesmo fez, sacou? Que é um Sim. portfólio, algo novo. E às vezes você faz um vídeo, né, mais Bosta. ou menos bosta, e aí dá... Cara, mas eu tenho uma relação muito, muito conflituosa com Sim. isso, na verdade, com esse fazer artístico e com esse fazer de conteúdo. Sim. Né? E a gente lê vários memes e críticas. Ah, o Sim. artista agora tem que ser um produtor de conteúdo. Sim. Se, pero não, também, entendeu? Sim, eu total. optei por... Eu brinco com o Felipe, companheiro também que toca comigo, Felipe Fernandes, de que até onde eu vou conseguir chegar, até foi ele que falou, sendo um non-influencer. Né? Sim. Tipo assim, negando isso, até onde dá para ir negando isso. Acho que eu atingi esse teto máximo, porque eu não produzo conteúdo até, sei lá, início desse ano. Eu não fazia story, eu não queria dizer o que eu estava fazendo. Eu acho até um pouco constrangedor ter que ficar relatando o que eu tô fazendo. Até invasivo, né, talvez, um pouco, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou tentar fazer minhas coisas com isso... com isso de lado. Mas aí eu comecei também no rolê da literatura, né? Sim. E conversando com a editora, que talvez eu fosse... Né, tinha uma possibilidade de lançar um livro para uma editora boa. E aí a editora já falou, a pessoa de lá falou, cara, mas aí até hoje a gente olha quantos seguidores os escritores têm, porque o potencial de venda também está atrelado a isso. Eu falei, porra, cara, nem na literatura. Sim. Então, em algum lugar, a gente vai botando umas sementinhas, mas eu não fiz por isso. Sim. Eu não sou muito ligado nessa coisa de view, porque eu entendi que para mim ia ser muito ruim desde o começo, mas eu também pago esse preço, entendeu? Sim. Se eu tivesse, no começo do Sargento Pimenta, olhado para isso, Sim. eu poderia ter, uma base de pessoas que quando Sim. lançasse alguma coisa, Sim. que eu também não lanço pra, né, assim, Sim. eu não... Sim. Eu sou bem mais cético hoje em dia, continuo fazendo, mas sem expectativa de quantos vão ouvir. Eu gostaria que ouvissem, mas... E aí eu perdi esse timing de, sei lá que ano que era, pré-pandemia ali de... Sim. Todo mundo perdeu, né, cara? É. Tipo assim, é muito fácil olhar pro retrovisor e falar o que você fez de errado, tá ligado? A gente Eu acho que poderia, Uhum. sabe? Mas, tipo assim, ao mesmo tempo, é importante, é uma coisa que a gente sempre fala, é tipo assim, a gente vê advogado fazendo isso, a gente vê médico fazendo isso, a gente, como no meio da arte, tem que fazer isso também. É chato, mas tem que e fazer. E que eu ia falar que também nunca é tarde pra, Nunca tipo... é tarde e pra você começar. também não precisa ser o cara que vai, sabe, fazer toda semana uma coisa, entendeu? Sim. Mas eu até acho que hoje em dia você posta suas gravações, suas paradas, então... Isso é uma forma de movimentar também. Eu agora Entendeu? eu boto, antigamente eu também... Tinha uma questão estética, tem 3 coisas. Uma é, que você falou, você não precisa ser a pessoa a fazer. No Sargento Pimenta a gente resolveu isso muito bem, porque a gente tem Sim. uma equipe que faz isso, né? É a Miriam e a Vivi, elas são sócias, elas atendem muita gente do mundo da música. E, de fato, eu posso mandar uma ideia para ela no grupo ali e Sim. depois a coisa acontecer. Então, e ela me demandar, o que é muito diferente. Sim. Né? Ela fala, tem o coral do bloco. Ah, vai comemorar 6 anos, sei lá, 2 semanas atrás comemorou 6 anos. Pô, faz a música tal, tira a foto de um jeito tal, me manda. Pô, tá ótimo, entendeu? Às vezes Sim. eu prefiro só cumprir a tarefa que me Sim. deram Sim. e não ser o puxador da carroça.
Então, ela administra essas mídias, sei lá, 30 mil seguidores, nada demais, mas assim, Muito bom. dá para circular, dá para, Sim. né? Dá pra gente divulgar um show, dá pra conseguir aluno pro coral, conseguir aluno pra bateria, então circula de algum jeito. E dá pra ter relação com as marcas. E tem um lance mais estético disso, que no começo eu ficava muito preocupado com o Instagram de só postar coisas que esteticamente estivessem muito boas. E como, sei lá, não tinha o iPhone de última geração, eu nunca achava que as fotos ficavam Sim. boas o suficiente, que a filmagem do story tava meio tremida, achava estranho ser vertical e cortar tudo dos lados. Sim. Eu tinha produtora de vídeo uma época, então pra mim, pô, linguagem horizontal, sacou? Achava aquilo esquisito. Até hoje eu não gosto, cara. E aí quando eu vou postar, eu falo, cara, isso aqui não tá bonito de ver. Só que é o que você falou, tipo. E aí começaram a me falar muito isso. Ah, mas ninguém se importa. É estranho, porque em algum lugar ninguém se importa, mas também se importa. Então, Sim, como se posicionar no mundo em que ninguém se importa, mas todo mundo se importa? Então, eu ainda tô nesse Complexo, limbo. né? É outro tipo de limbo, Sim. né? É Mas é um natural. posicionamento também. Foi o que você falou. Você quer se posicionar assim? Ah, não se importa. Não, mas eu quero me posicionar o seguinte: os nossos conteúdos vão ser assim. Isso também é uma identidade. Isso Sim. também tem o seu valor, entendeu? Sim. Enfim, é uma. Sim. Se a gente falar sobre isso, vai ficar Sim. o podcast todo falando. Mas é o seguinte, então você começou lá sua carreira, sua vida musical quando criança, fez o 6 por meia dúzia, que foi já uma maturação, ficou um pouco mais. Você falou pra gente que em paralelo você estava estudando literatura, né? Tipo, estava se formando nisso. E aí, o que aconteceu depois? Que eu sei que você teve uma produtora de vídeo, Sim. com o Dudu, inclusive, e você cuidava da parte de música, né? Existiu alguma coisa entre os 6 por meia dúzia e essa produtora, ou não? Foi meio um período de estudo, foi um período meio... Como é que foi? Eu acho que foi essa coisa pós se formar na faculdade. Eu acabei. Se eu voltasse um tempo, teria até feito letras. Música eu fiz um tempo, mas não me formei também. E me formei em administração, a gente estava falando disso. Sim. Mas estava sempre lendo, sempre pesquisando, era uma coisa viva. A gente gravou o álbum do Sete Meia Dúzia de 2011 a 13. Em 2012 surgiu o Sargento. Então também o fato de não ter concluído o projeto ali do disco e tal teve a ver com isso, porque foi realmente uma explosão profissional para mim. Sim. De ter demanda de show, de no começo fazer mais de 40 shows por ano, isso estava muito vivo, mas também por alguma inquietude, insegurança também de botar tudo na música, até hoje eu tenho essa mesma insegurança, eu fui trabalhar com outras coisas. O audiovisual naquele momento estava bem aquecido e eu gosto da linguagem audiovisual. Essa produtora de vídeo com o Dudu, com o Resnick, né, com o Dudu Resnick, que está na Play 9, hoje em dia Play 9, não sei como é que se fala, foi na mesma época, mesmo ano do Sargento, 2012, a gente se juntou. Então, de segunda a sexta ele estava com o Dudu, a gente estava, enfim, pensando projetos de vídeo. Tinha acabado a faculdade e estava com o Sargento Pimenta fazendo shows no final de semana. Às vezes dava uns conflitos, às vezes dava boas junções, né? Sim. Então a gente, como produtora de vídeo, fez alguns carnavais de Sargento, foi para Londres Pô, irado. acompanhar a turnê um mês fora. O Dudu foi lá com 2 cinegrafistas. Então, assim, a gente também tinha momentos de interseção muito bacanas Maneiro. e momentos de... E quando a gente estava trabalhando só pro audiovisual, teve um lance muito bom de eu me especializar muito em trilha sonora, porque como eu tinha demanda interna disso, de compor para vários estilos, então isso é uma coisa que até hoje perdura. O que aflorou o seu lado do produtor musical, né? Também. Exatamente. Então, tinha os discos de banda, mas tinha... Na época dos discos de banda, tinha uma coisa de, tá, preciso produzir as minhas músicas e arranjá-las, estudar arranjo, e ter uma concepção estética. Com a produtora audiovisual veio essa demanda de ter que resolver no estúdio coisas para uma terceira perna que não fosse eu, nem o Dudu, e nem a minha composição, nem minha cabeça, era cliente, era isso, era aquilo. Então, isso me acostumou a circular na produção musical, assim. Isso foi, maneiro. É foi importante, muito bom né, a também. gente aprender a lidar com pessoas, especialmente você como produtor musical, vocês como produtores musicais, a realidade é que, sei lá, uma boa parte é relacionamento. Sim. Como é que você vai falar a coisa chata? Como é que você vai falar a coisa certa? E é bom que o trabalho formal ajuda a gente a Sim. aprender Sim. a amadurecer, né? O formal no sentido do cliente, da entrega, aquela coisa ali. Sim. não ausente de conflitos, mas não sei, aí você falou um pouco, o produtor musical um pouco como psicólogo Sim. também. Eu tenho um trabalho que não foi concluído, que o artista diz que, mas eu não quero ser mais artista. Eu falo, não, cara, você é artista. Você às vezes também Existe isso também, coisas né? que eu precisaria que alguém falasse pra mim também. Sim. Então a gente vai nesse jogo. E essa questão de relacionamento, pra mim, é o que eu acho mais difícil, porque eu não também, o Instagram não embarquei na época certa,
E o networking também não embarquei na época certa, porque pra mim, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia, mas eu acho custoso me deslocar e vivenciar um espaço no qual eu vá unicamente pra isso, entendeu? Sim. É diferente, pô, tô aqui com vocês que eu conheço, a gente vai contar história, a gente vai ouvir história, mas vai num evento, aí fala com fulano, eu sempre também Sim, tive esse muita network, dificuldade. assim, né? Eu me sabotei de vários jeitos, assim, já falei de dois. Não é essa autossabotagem, né? Às vezes é difícil mesmo, você não pode se culpar por isso. Eu passo pela mesma coisa. Tipo, as Sim. coisas. Eu odeio fazer network, mas, tipo assim, às vezes eu faço, às vezes eu não faço. É natural, a gente é ser humano, a gente não pode ficar sim. dessa forma. Mas eu queria te perguntar, porque de repente você tem vários assuntos que a gente podia ir. Eu quero só matar o assunto da produtora de vídeo. Cara, fala um pouco desse processo de fazer música para trilha, para comercial. Eu imagino que você também possa fazer para séries, esse tipo de coisa, porque é um tema que particularmente me interessa muito e eu sei que é muito nichado. É difícil Sim. de você entrar. Sim. Você precisa, tipo assim, fala um pouco sobre isso, fala o que você acha que é diferente, o que é legal, o que você aconselha as pessoas a fazerem. Acho que curiosamente, claro que eu tinha uma paixão por cinema, como frequentador, como né, pessoa que vê, que gostava, e o Dudu muito forte também, fez cinema na PUC, então teve uma coisa de demanda bem inicial com o Dudu, pro primeiro curta que ele fez, de eu compor as músicas e gravar, acho que isso foi 2008 ou 2009, acho que já tem uns 15, 16 anos. Mas tem um interesse que eu já estudava muito isso. Assim, nessa época de perdido de faculdade, eu fiquei pesquisando matéria. Eu descobri as matérias de trilha sonora da PUC com o Davi Tigel, que até Caraca, hoje dá aula, que é um Pô, cara do irado, Boca hein? Livre, enfim, ele dava aula na PUC na época, até a PUC vir com uma regra, enfim, desculpa sair do tema, mas ele não tinha nem diploma, mas ele era tipo super honoris causa na coisa, né? Até hoje ele dá os cursos de extensão, mas a PUC tirou os professores que não eram formados. Pô, sério? Que Rolou loucura. isso. Formados. Que tivesse um diploma de graduação de qualquer coisa. Caralho. Veja bem. Então perderam um grande professor, que era o Davi. E aí a gente, enfim, eu estudei com ele um ano na PUC, duas disciplinas. Tinha a parte prática, tinha a parte visual, tinha kill sheet. Eu lembro desde 20 anos, tá ligado como é que o programa de TV mandava as informações musicais, como é que isso era comercialmente explorado. E no ano, isso foi 2008. Em 2009, o Conservatório Brasileiro de Música, quando eu estava na Unirio fazendo música, fazendo arranjo, lançou um curso também era Musimagem, curso para cinema e TV, com vários caras, assim, super dinossauros e Maneiro. caras da Globo, sabe? Tim Rescala, que é enorme produtor musical, enfim, uma galera disso. Tinha direitos autorais, tinha música para TV, música para cinema, então foi um curso de um ano também. E, claro, eu não estava no mercado e até hoje estou ali, né? Entra e sai, bota a cabeça ao sol, vai e volta, que você falou, né? Tem que estar. Sim. E aí enfim, comecei a fazer isso já com algum tipo de formação, algum Sim. tipo de vivência. E, cara, foi uma linguagem que funcionou muito para mim. Até hoje eu consigo resolver rápido, resolver bem, com pouco recall. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Né? A gente acabou de fazer uma série do Futura. Eu faço muito com o Pedro, meu sócio. Porra, funcionou super bem, sem recall. O máximo que rola é, cara, aumenta um pouquinho o final da música. Sim. E é nichado. E a gente também começou a tentar ficar mais ligado e mais esperto. Né? Cara, com quantos anos duram esses contratos? Sim. Né? Eu fiz música para um festival de música, fiz um contrato em 2019. Bateu 5 anos agora em 2024, já fui falar. Porque é isso, cara. A gente também tem que sim, pra viver do renovar. autoral, é para renovar. Total, Porque a exibição cara. pública que tá na TV é uma coisa, ou nas mídias dos caras. O job em si é outra coisa. Então, assim, são várias nuancezinhas que eu fui também passado para trás muitas vezes, então também fui pegando nos últimos anos. Então, Sim. eu não avancei muito no Instagram, mas pelo menos nessa parte, Não, isso é fundamental, mano. né, eu Uma consegui... dúvida que eu até tinha, tipo assim, desculpa só porque eu fiquei com medo de perder. Tá, você é pago, vamos dizer, você é pago X para fazer uma produção ali para aquele filme. Quando você também pode receber pelos direitos autorais daquele filme, você é dono da obra, ou não, você também vende isso, sacou? Tipo, eles pagam para você fazer e eles pagam toda vez que eles botam ali. Essa é mais ou menos como é que funciona essa divisão? É negociado ou não tem uma regra? A primeira vez que eu fiz uma série pro Futura, que foi em 2019, tinha uma cláusula no contrato que dizia que o cachê que eu recebi quitava todas as obrigações para com aquela música. Só que eu já sabia que
os direitos de execução pública, eles não são negociáveis. Se toca alguma música numa festa ou na TV, ou etc., o compositor recebe. Sim. Tem uma parte que você pode negociar e tem uma parte que é inegociável. Sim. Então eu tava ligado já nisso e aí eu pedi pra eles falarem, eram 2 linhas só que eu podia botar. Ok, esse direito de sincronização, que eu tô até cedendo pra sempre em todas as mídias possíveis, até pro cara que produziu a série, no caso, poder usar ad eterno e não ter que toda vez pedir outra, porque isso também burocratizaria a produção dele. Eu como produtor audiovisual, entenderia. Mas toda vez que toca na TV lá, eles têm que pagar o ECAD e aparecer. E eu pedi, isso não isenta o pagamento da execução pública por ECAD e eu, como compositor, recebo. Às vezes é R$30, às vezes é 300. Então, assim... Pô, excelente. Tem... Sim. Então, isso... Assim, cada acordo é um acordo, mas geralmente o produtor audiovisual, e eu que já tive nessa posição também, vai querer sincronização eterna para todas as mídias, mas você, como compositor, tem que saber que quando aparecer em público... Você ganha como compositor, mas você não ganha no fonograma. Não, ou você ganha no fonograma também. É porque para a imagem tem a questão do direito de sincronização. Sim. Antigamente você tinha que até tirar dois SRCs por música. Tinha que tirar sério? 2 códigos, Caraca. Mandava 2 códigos, Loucura. porque um era só para vídeo e um era para música. Então, quando a gente lançou o Sgt. Peppers com a Sony, foi isso. Tirem 26 SRCs. Eram 13 faixas, mas se fosse ter clipe no YouTube, eu precisava de um outro ISRC. Caraca. Isso mudou agora. Entendi. Graças Agora a é só Deus, o né? ISRC que é pelo sync, né? Já Sim. vai direto. Isso mudou. Mas aí vamos lá. Você está falando sobre o direito da obra, Uhum. né? Como autor. Compositor, né? Como autor, compositor e tal. E tem o direito do fonograma também. Sim. Esse direito do fonograma, de produtor fonográfico, no caso, eles seriam produtor fonográficos porque eles compraram... Então, tem essa, entendeu? Entendi. Por exemplo, posso falar pela Sony, que fica um exemplo mais fácil. É o mais fácil de todos, na verdade, porque a gente relançou Beatles. Então, para começar, a gente nem poderia relançar Beatles se não fosse via a gravadora Sony, que tem um contrato com a Sony Publishing, a editora, e os artistas que são da casa da Sony, eles conseguem, eventualmente, regravar artistas da editora. Ah, que maneiro. Caso contrário, seria muito difícil a gente ter feito isso. Lennon e McCartney, obra, recebem lá os royalties Sim. que rolam. E os produtores fonográficos daquelas faixas foram meio a meio, Sony Music e Sargento Pimenta, no caso, representado pelo meu CNPJ. Sim, Meio a meio, por 5 anos. sim. Então também teve isso. Depois de 5 anos, 2022, em tese, Você é eu todo... passaria a ser 100% produtor fonográfico daqueles fonogramas. Se ele não renovar com você... Maneiro. Mas assim, tá renovado porque tá lançado, mas eu, teoricamente, poderia fazer um distrato, um disco, sei lá como é que chama, Sim. de falar, bateu 5 anos, que é uma espécie de padrão de indústria, assim, né? Sim. Eu tô devendo fazer isso até hoje, já tô 2 anos atrasado. Acontece também. Eles ganham também nisso, na sequela, né? Mas assim, são pequenos royalties que sim. pingam ali, né? A gente Sim. sabe, mas... É sempre bom estar organizado. Mas aí você tem que avisar eles pra Sim. cair. Me Mas na permite- sincronização é diferente no filme. Eu imagino ser bem Foram os diferente. únicos que conseguiram servir. Quando você comprava ingresso de cinema antigamente, eu não sei se ainda tem, aparecia direitos autorais Ah, irado. e o valor daquele ingresso destinado aos direitos autorais. Pô, maneiro. Então, mesmo que o cara receba muito, até, nunca foi meu caso, mas Sim. para compor para aquela obra e ceder aquela sincronização daqueles fonogramas, quando isso toca em público, isso ainda é inegociável. Ou seja, na sala de cinema, na televisão, na rádio, Na rádio, num Então, festival. no festival. Embora eles, também como produtores fonográficos, possam eventualmente estar associados àquele fonograma em algum percentual. Agora, se for aí se ele usar aquilo para uma rede social, aquilo também é execução pública, né? É diferente, né? Toda Porque uma- a rede social tem outra regra hoje em É. dia. Doido, E né? cada um... Lembra aquele vídeo que eu fiz falando TikTok? Cada um tem uma regra. Sim. O Facebook pode dar X e o TikTok dá Y. Então, há pouco tempo atrás nem pagavam nada. Agora que a indústria da música, como eles se ferraram muito nos anos 2000, que é histórico, né? Eles meio que estão muito mais ligados que as outras indústrias. Eles já estão acostumados ao que fazer e o que não fazer. Então, tipo assim, você vê naquele caso do IA, que hoje em dia, como é que aconteceu em 2000? Vamos processar todo mundo que está pirateando. Não deu certo, todo mundo continua pirateando. Sim. Hoje em dia, tá tendo IA, eles já mandam um processo. Se tu usar meu catálogo para treinar essa inteligência, eu vou processar. Então, é meio isso. Eles já estão meio... Tipo, e cadê o Facebook? O que você paga? Ah, não, mas isso aqui é rede social. Não, mas vocês estão usando minha música. Cadê? Sim. Eles já estão ligados, eles já estão lhe cobrando o tempo todo. Sim. Mas isso é bem confuso, né? confuso pra porque tem caramba. a ponta
gravadora que lida com a Meta, ou seja lá o que for, ou com o Google, e aponta artista. Agora eu acabei de ler essa semana que na Califórnia proibiram substituir atores por IA. Atores. Então Genial. você vê, na cidade do mundo em que o cinema é uma indústria muito importante, Sim. existe a força política possível a fim de Sim. frear esse treinamento, ou seja o que for. É. Então, enfim, esse já é um... Já vira outro É outro assunto, podcast, mas- de horas, assim. Então, Que o que a gente eu nem é queria especializado pra falar sobre isso tanto, aproveitar né? que a gente falou bastante aí do Sargento, eu queria que você falasse um pouco essa pergunta que eu queria muito fazer para você. Como surgiu essa ideia, assim? Vamos fazer um bloco de carnaval tocando música dos Beatles, assim, tipo... É Conta uma aí. ideia genial, É, tá? é genial. Mas vocês foram o primeiro a ter essa ideia. Então, quer dizer... É uma boa pergunta, porque acho que entrou bem nesse momento de o que eu faço da minha vida, o que eu faço com a minha música, o que eu faço da música. Uhum. E você falou, minha primeira memória foi ouvindo Beatles desde pequeno. E a ideia do Sargento não veio de mim, pessoalmente falando. Então, quando veio de amigos, né, surgiu de amigos bêbados em blocos de carnaval, conversando, tendo ideia, tendo brainstorming. Eles até ficaram na dúvida se eles botavam pra frente o bloco dos Beatles ou o bloco judaico, que era o Cortaram o Meu Pinto. E aí eles decidiram fazer um bloco mais vendável. Mas pra eles isso não era tão importante, porque eles não eram profissionais da música. Esse aqui eu posso Era gastação, bom nome né? de bloco. Geralmente eu não falo em entrevista, eu falo que são nomes vetados, porque, pô, enfim. Mas é isso, é o Cortaram o Meu Pinto. E aí o Sargento foi uma ideia que que esses amigos tiveram, mas eles não eram músicos. Sim. Felizmente, então aí quando chegou o convite, cara, tive essa ideia. O que vocês acham de transformar o 7 por meia dúzia? Vocês que eu digo, porque o Felipe Resnick também recebeu esse convite, também Sim. nesse grupo de amigos. A banda de vocês tem um projeto paralelo que seja um bloco de carnaval de Beatles. Então teve essa mistura nesse momento. Como aí eles falaram, como o Mombojó, que é uma banda autoral de Pernambuco, que na época fazia muito sucesso, acho que talvez ainda esteja ativa, tinha o Del Rey, que homenageava o Roberto Carlos. Então hoje em dia é muito comum artistas fazerem Sim. fulana canta Gal Costa, fulano canta Rita Lee. Xande Mas canta Caetano. há 15 anos não era um pouquinho menos comum do que hoje em dia virou uma... Sim, virou quase como um instituto de sobrevivência em algum Sim. lugar, né? Sim. E aí o convite veio um pouco por aí. Então eu juntei um pouco paixão que eu tinha de criança, né? Com uma oportunidade profissional. Eu entrei visando isso. Eles só queriam pular carnaval. Eu tirar onda, né? Pô, fazer o bloco Vamos fazer nosso bloco, deles, vamos ter nosso bloco. E nós, músicos que entramos, já entramos com uma cabeça de, cara, vamos fazer disso um projeto musical, com arranjo, com escrita, com quarteto de metais, com percussionistas profissionais, com estudantes de música. Os nossos primeiros ensaios, todos do primeiro carnaval, foram para na Unirio. Então tinha uma coisa universitária, mas de especialização nisso. Então o Sargento entrou num lugar de, cara, beleza, amo Beatles, amo música brasileira, mas eu quero tentar viver disso de alguma forma. Vocês imaginaram que ia ter o primeiro bloco foi aqui na Visconde de bem Carnaval? aqui em Quando eu frente. digo Foi aqui, porque literalmente aqui aqui. nessa rua Sim. mesmo do estúdio, né? Fez E história, a esse gente bloco. foi aqui. A gente foi separadamente. Tipo assim, cara, quando rolou, só pra botar um contexto de quem não era do bloco, era tipo assim, porra, que irado, um bloco de Beatles, vamos. E foi uma parada que era meio, não. Aqui no Rio lá, tem né? uns blocos que, tipo assim, são meio secretos, que são novos e tudo mais. E aí a galera falou, tem esse bloco. Daí falaram, vamos lá. Quando a gente chegou aqui, cara, não tinha como andar. Tipo assim, pensaram que ia ser, sei lá, X e foi 5X, 6X. Era tipo assim, não tinha bebida, não tinha ambulante. A gente teve que subir em cima do carro, porque não tinha espaço. Não tinha espaço físico para pessoas. Foi muito bizarro. Pra quem tava vendo do carro de som foi muito maneiro, mas as pessoas relatam que foi complicado. Foi assim. caótico. Foi caótico, mas foi esse momento de... você perguntou se a gente imaginava, Sim. né? Eu vou te falar assim, que eu tinha uma banda que eu levava muito a sério, gostava muito, mas eu intuía que eu não ia conseguir viver daquilo. Sim. Apesar de muito amor. O Sargento amo e amava muito também desde o começo, fazer aquilo que a gente estava fazendo, mas eu intuía que tinha Um um potencial. potencial comercial. E aí, quando a gente teve esse momento do carnaval, e que aconteceu de antes do primeiro carnaval, ter tido um pré-carnaval que era numa casa para 800 pessoas e lotou. Ó, E maneiro. teve um show pro Sesc também. Foi irado. Meio que antes tá. da banda existir, em fevereiro, um mês antes, assim, acho que foi um carnaval em março naquele ano. Sim. Quase A 20 gente tempo. fez 2 shows e um show com cachê muito melhor do que os que eu tinha da banda com 5 anos de existência. Sim. Então já teve uma... Não era nada demais, mas assim, já clique, teve né? uma pista, ir pro Sesc, que é uma coisa de circuito.
e uma festa que vendeu 800 ingressos. E o pessoal procurando. Então, assim, eu falei, cara, a gente já fez o carnaval com alguma expectativa de que as pessoas teriam interesse. Sim. Mas realmente rompeu expectativas e aí botou essa coisa do tipo, beleza, então rolou. Deu certo. As pessoas agora, sei lá, algumas milhares de pessoas conhecem o que é o Sargento Pimenta. O que a gente faz com isso? E aí começou o trabalho à Vera mesmo, a segunda parte do trabalho, que é como é que a gente se profissionaliza, como é que a gente se esquematiza, né? E aí isso... Muitas aventuras desde então, né? Pode Mas- falar, já pode Se continuar você falando sobre puder isso. falar O que, um que pouco aconteceu disso, logo que isso é depois, legal, que deu que é- certo, é agora. Que, tipo assim, Isso. isso, na real, é um ponto É um que todo case mundo de- sonha, né? Tipo, Sim. deu certo. E aí? Até dizem que Eu diria não até tem que... mais gente... Desculpa te interromper. Claro. Mas é um case de sucesso em relação a você fazer um cover de uma banda, a banda mais Sim. famosa do mundo, né? Então, tipo assim, você tem que ter a aprovação dos caras lá. Sim. É. Mas aconteceu uma coisa curiosa também, que... Várias coisas ao mesmo tempo. Uma é revitalização do Carnaval do Rio. Então, 2010, acho que Eduardo coroou... Paz, né? 2011 foi quando a gente saiu pela primeira vez, mas a gente enfim, a gente se reuniu em 2010 para botar isso de pé. Então, faz 14 anos, foi agosto, mais ou menos, 2010, que a gente falou, cara, como a gente sai... Então, a vantagem de também ter um monte de não músicos junto é que a galera sabia fazer várias coisas que os músicos não sabiam fazer. Do tipo, se organizar, se cadastrar na prefeitura. Assim, tô falando numa boa porque Sim, sim. É difícil. a gente tem uma ojeriza burocrática justificável, mas que inescapável em alguns momentos. E esse time tinha mais de 10 pessoas, então tinha advogado ali dentro. Falava, não, cara, vamos fazer de tal e tal forma, vamos se reunir, né? Então isso ajudou, de fato. A gente, antes de sair, a gente teve um momento de, cara, que ruas vão ser, em que bairro, em que dia, figurino, muitas estratégias e muitas coisas pensadas de uma maneira muito mais Sim. horizontal e global, porque eram 14 fundadores, então cada um vinha de um lugar diferente. E aí, o que a gente faz com isso? A gente já tinha uma pequena organização ali, não vou chamar de empresa, mas tinha uma pequena organização. E o Carnaval do Rio se revitalizando, Beatles realmente um catálogo, né, que a gente não tem nem o que dizer, está chovendo molhado, mas ainda não estava disponível online, mas tinham acabado de remasterizar em 2009 e Eu relançar comprei os o CDs, box, cara. Lançou em box. 2011, eu acho. Eu lembro que eu... Foi eu 2009. 2009. Foi 2009. O remaster 2009. Eu tava na Califórnia, eu lembro que eu comprei lançou lá. no Spotify, tô falando. No Steam Sim, lançou em 2011. mas foi bem veio nesse a box momento. com todos É, os CDs em 2009. Saquei. 2009 teve esse remaster que foi tipo um grande relançamento mundial da obra dos Beatles. Eu acho que teve o Rock Band, Pô, isso que- foi foda, que irmão. aí que a criançada começou a conhecer. Então, assim, foi um ano em que... Assim, Beatles sempre inventam uma forma de se manter Sim. é, Relevante. relevante, comentado de algum jeito, né? Foda, Mas né? naquele momento teve esse remaster, teve o Rock Band, teve muita coisa que aconteceu que manteve o repertório vivo para outras gerações, até de criancinha de 4 anos que jogava videogame e nem sabia o que era. E aí teve isso, mas como conseguir a chancela dessas pessoas? Então, o bloco, por ter também nascido desses amigos e dessa banda que tocava música brasileira misturada com rock, nessa banda tinha uma preocupação muito forte de que a música brasileira não seja tocada e não fosse tocada e arranjada e pensada de forma leviana ou rasa. Então, por exemplo, Felipe Resnick, que estava ali, é professor de percussão brasileira. Então, ele falou, cara, não, se a gente vai tocar a música dos Beatles com esses ritmos, vamos dar a mesma importância para as duas coisas. Então, tem uma galera que calcou o pé forte, o pilar forte nisso. Não era a minha maior expertise, hoje em dia produzo também muita música brasileira, mas não era assim, era como sua percussionista não era o meu foco, porque o carnaval tem uma questão percussiva, né, muito forte, mas os sopros, que também são uma coisa muito forte no carnaval, eram, e os Beatles também. Então juntou Beatlemaníacos, que não eram foliões, juntou foliões que não eram Beatlemaníacos. Então, e éramos mais de 70 pessoas envolvidas no começo, né, Caraca. 15 como fundadores, e uma bateria de uma banda, né, banda mais bateria, né, banda, percussão, sopros, harmonia, etc., de mais de 60 pessoas. Então teve muitas forças também envolvidas e muita preocupação de que os Beatlemaníacos ficassem felizes e que a gente fosse cantar os arranjos a 3 vozes, por exemplo. Todo mundo fala pra gente, que 3 vozes no trio elétrico. Ninguém vai ficar ouvindo abertura de voz, terceira, segunda, terceira voz. Canta tudo uníssono, pra que essa merda? E a gente falava, não, pra gente é importante. Pra mim era importante Os Beatles são assim, né, cantar pô? dessa forma. Eu reconheço que é difícil que a gente se escute bem, Sim. que o público consiga, né, Sim. perceber, mas a gente até hoje tenta fazer de um jeito que isso... Então, acho que
como é que a coisa funcionou, como é que esse respeito funcionou. Acho que tinha pessoas interessadas em todos esses vieses ali dentro. Isso Sim. formou uma coisa... E vocês acabaram depois, enfim, tocaram em vários lugares pelo mundo, principalmente pelo Brasil. Todo carnaval que tem, desde então, vocês tocam para milhares de pessoas. Vários eventos espalhados pelo Brasil. E também vocês já lançaram algumas músicas no Spotify, né? Sim. Vocês, quando chegou esse contato com a Sony e tal, e vocês decidiram falar, não, precisamos lançar músicas Sim. nas plataformas, enfim. Aconteceu uma coisa interessante também que as Olimpíadas de Londres foram em 2012 e as do Rio foram em 2016. Então foi um momento que Londres e Rio tiveram uma relação muito próxima. O vice-primeiro-ministro britânico veio na época na casa da... Vocês tiveram todas as A gente teve muita sorte. Teve muita sorte. Eu não sei, não foi ideia minha, então posso dizer, pelas pessoas que tiveram a ideia, se foi uma leitura do momento, eu não sei o que foi, mas tinha um Consciente momento... coletivo, o nome disso. Tava ali, né? Então teve um momento meio Londres-Rio por causa das Olimpíadas, tanto que você falou, a gente foi em vários lugares do mundo. Teve uma associação do Comitê Olímpico de Londres com o Comitê Olímpico Brasileiro, com a Prefeitura, com o Ministério do Turismo. Em 2012 levantou uma grana para um projeto, a gente ficou um mês na Inglaterra com monobloco e com grupos locais. Foda. Teve um timing político de otimismo no Brasil também, de valorização de cultura, turismo, esporte, um monte de coisa que fez também com que a gente, no segundo ano, parte das aventuras foi um pouco essa. Tocar no Réveillon, tocar em Londres, nas Olimpíadas, a gente conseguiu ter uns marcos iniciais que deram uma força pra gente. Quando isso começou a acalmar um pouco, que foi em 2016, né, que foi 2011, 12, 13, 14, 15. Tu pegou aquela foram época 5 bons anos, fazendo 40 shows por ano, vivendo de tocar, de fazer show. Também era o meu maior interesse na época, era fazer show. Hoje em dia é estar no estúdio. Sim. Também porque eu tive filho, sei lá, outras questões familiares, de estar mais aqui, de estar mais perto do meu filho mesmo, ver ele crescer, ver ele produzir música com ele em casa, às 7h30 da manhã, que a gente fez hoje. E aí, em 2016, eu não sei se a gente sentiu que não era mais novidade e tudo mais. Falou, cara, então vamos começar a registrar o que a gente já fez. Tá bom, mas como a gente faz isso? Aí, felizmente, também, assim, a nossa empresária na época conheci alguém da Sony e aí foi uma coisa muito louca, porque... E nada disso, tá? Se reflete em poder viver disso ou gerar muita grana. Não tem nada a ver com isso, mas assim, caminhos abertos, né? Sim. Penso muito mais nisso. Posso até dar um detalhezinho? Eu acho até que vou lançar um vídeo sobre isso em breve. Os direitos dos Beatles, do catálogo, era do Michael Jackson. Ele tinha uma gravadora que era do direito dos Beatles, de Eminem, uma porrada de gente assim, relevante. E essa gravadora foi vendida para a Sony por um valor quase bilionário, acho que foi mais 700 milhões, posso estar errado no valor, foi vendido nessa época para a Sony. Uhum. Então, olha que loucura. Se você tivesse que negociar com o pai do Michael Jackson, você nunca ia conseguir nada. Que bom que veio para a Sony, tá ligado? E tem uma história boa sobre isso, porque o catálogo do Michael Jackson era Lennon e McCartney, mas não do George Harrison. Então, quando eu fui regravar Here Comes the Sun agora, que desculpa também mudar de tema, mas assim, a grande redenção do George Harrison na vida é que a música mais tocada dos Beatles no Spotify não é do Lennon e McCartney, é dele. Isso é genial, cara. E ele foi sempre escanteado. Dentro dos Beatles como compositor, enfim, quem viu os documentários aí sabe, tinha muito respeito também, mas tinha muito ego e muito escanteio, tudo certo, sem aprofundar nisso. E aí quando eu fui lançar pela Sony Here Comes the Sun, ele falou, não, cara, a gente tá demorando aqui porque ele não sei se era Universal, se era outra, e a gente tá demorando para receber a resposta, a autorização deles pra gente poder usar. Eu falei, caramba, nem tinha me ocorrido essa... Mas aí quando a gente foi em 2016 falar com a Sony, essa coisa de caminhos abertos foi muito também assim, a gente entrou em contato com o André Vilela, que acho que até hoje é a IR de lá. Ele falou, não, me amarro em vocês. Eu falei, pô, maneiro, mas a gente quer regravar o Sgt. Pepper, você tá comemorando 50 anos. A gente tinha ido na Universal, porque a Universal queria fazer, ia ter um relançamento do Sgt. Peppers. Teve. Remixado. Remasterizado e remixado. Maneiro. E aí eles queriam fazer alguma coisa com isso. Mas o que vocês querem fazer? Não sei. Então, não sei, não aconteceu nada. E aí depois a gente procurou a Universal, a Sony, e essa conversa com o André foi bem isso. Ele falou, eu gosto de vocês. Tá, mas quero lançar o Sgt. Pepper, 50 anos, tem que ser esse ano. Ele, beleza, mete bronca, grava e depois me manda. Eu falei, não, mas espera aí, a gente não quer fazer uma reunião, não sei o que lá. Então foi eu lembro, eu desliguei o telefone e falei, 4 minutos. Tipo, também tem uma praticidade da indústria. Tem vários problemas da indústria, mas também tem
esses mecanismos Sim. de aceleração. Do tipo, cara, ele tem a editora com ele, Sim. ele Já tem tá. as mídias, ele tem lá quem faz, quem bota no Spotify, o selo. A minha parte era gravar e mandar. E até fiquei um Perfeito. pouco, pô, mas como é que a gente... Bom, vamos entrar no estúdio, vamos fazer, vamos regravar. E aí rolou, a gente relançou, foi maneiro. A ideia inicial era fazer uma obra visual, fazer um audiovisual, a gente tentou alguns editais, ter o ao vivo do Sargento, gravar um DVD, que até hoje chama DVD, embora não tenha mais a mídia. Acabou não rolando, falou, vamos fazer um álbum, que é uma coisa muito mais Intimista, viável. né? E a gente podia, é uma coisa que a gente conseguiria pagar de alguma forma para fazer. E a gente se associou à Sony nisso, 50% um, 50% outro, e está disponível até hoje. Dá retorno financeiro? Não muito, muito pouco. Assim, acho que em 7 Sim. anos que a gente lançou, acho que nem pagou a primeira gravação ainda. Mas é assim, né? Mas é importante. Pô, É importante. um marco. Cara, sabe? faz diferença. Faz diferença. É uma- Marcar isso, senão a parada entra no esquecimento. Sim, E virou só uma. Não, e é virou aquela só coisa uma do que trabalho que você aconteceu. falou Sim, também. exatamente. Né? Do trabalho que você tá registrando aquilo ali, Sim. né? Aquilo é Um exemplo, pra sempre. dentro das aventuras do Sargento, que é um pouco... Como é que a gente mesmo se mantém interessado nisso, né? Sim. É o fonograma agora? É o álbum? É o single? A gente fez um show com a nova orquestra, um show com a orquestra sinfônica e bloco. Pô, a gente fez no Vivo Rio e na Áudio em São Paulo. Show para, sim, bastante gente. Show. Pô, a gente não registrou. Não filmamos, não gravamos, então eram 43 músicos no palco, Sim. 20 arranjos orquestrais feitos especialmente. Sim, é caro gravar isso? Claro que é. Deve ser Mas, caro pra pô, a caralho. gente sente super falta de não Sim. ter isso registrado, né? Sim. Não é culpa de ninguém. A gente não conseguiu dar conta de tudo mesmo, Sim. né? É difícil. Nem nós, nem a orquestra, né? A gente não Sim. conseguiu. E até mas hoje eu penso, pô, a gente podia ter... Vai ter outra oportunidade. Vai ter, aí fala é. com a gente também, que a gente ajuda, porra, que a gente É puder. isso. Cara, eu juro pra você, eu sou muito fã do Sargento. Tipo, eu nem sabia que tu era do Sargento, só fui descobrir tempão depois. É porque eu acho que. Eu não lembro o nome dele, que era o outro vocalista, ele morava no meu prédio. Então eu já conhecia ele, O tá Felipe ligado? Fernandes. Felipe, exatamente. Eu ia falar Felipe, mas, pô, posso estar falando errado. Mas, tipo, pô, é muito maneiro, cara. Assim, parabéns mesmo. E até continuando, tipo, você tem mais alguma coisa sobre o Sargento que você quer perguntar? Não. Você falou do nome. De onde saiu o nome do Sargento Pimenta? Do Sgt. Peppers. Sgt. Peppers Sim. é... Não, sim, mas... Mas curiosamente, Claro. mas curiosamente, assim, duas coisas que eu acho que são importantes, pensando em backstage, né? E por que também ajudou a coisa a dar certo. Por um lado, é um lado conceitual, que eu acho importante nunca deixar de lado. Claro, traduz e faz. Mas Sgt. Peppers era a banda que os Beatles criaram para ser o próprio alter ego e se fantasiar de outra coisa por estarem também cansados de interpretarem a si mesmos como Beatles. Então tem a ver com a fantasia de se recriar como outra coisa. E o carnaval é um pouco isso. Maneiro, Se tivesse hein? conotações políticas de carnaval, Sim. era quando as pessoas mais pobres se vestiam de rei e o rico se vestia de pobre. E também, por um dia, na Itália, em Roma ou em Florença, toda a ordem social era subvertida. Então, também, Pô, que loucura. o que é se fantasiar de outra coisa? Carnaval não é... Carnaval tem uma profundidade muito maior do que a gente atribui como entretenimento, né, etc. E cultura. Enfim, além de questão cultural, questão política também. As coisas estão ligadas. E pelo lado do Sargento, de o que a gente faz com esse conceito. Então, desde o começo, a gente sabia que tinha que ter uma logo, que é a mesma desde o começo. Escolher uma paleta de cor importante pra gente, que não era a paleta dos Beatles necessariamente. Sair com um figurino que remetesse aquilo, mas que fosse também a cara do verão carioca. Então, assim, coisas que em 5 anos de banda autoral eu sabia que eram importantes, mas nunca tinha feito. Com o Sargento, a gente já, do ponto zero, do primeiro carnaval, a gente já tinha um Facebook, tinha uma logo, a gente que foi lá no NPI registrar a marca, assim, teve um pouco mais de inteligência de mercado mesmo, né? Um grau de Não, e foi o que profissionalismo você- também. Foi o que você falou também, tinha muita gente ali envolvida que não era não era músico, né? E Sim. também isso ajudou também a potencializar. E o primeiro papo era um pouco esse, assim. O que você vai fazer no bloco, Leandro? O que você quer fazer? Cara, eu quero cantar, gosto de cantar, tocar, quero fazer direção musical para poder estar também esteticamente tendo uma influência. E não quero fazer produção nesse momento, entendeu? Acho importante fazer, gosto, sou produtor em muitos momentos, né? De saber o caminho de fazer as coisas, mas não queria. Falo, não, cara, se você, o Felipe Fernandes, o Resnick, o Matheus, os 4 primeiros músicos ali falam, não, se preocupem em fazer os arranjos e chamar os músicos. Sim. E a gente vai fazer todo o resto. Então teve um apoio de 10 pessoas
que eram profissionais de várias áreas que nos asseguraram que a gente podia só se preocupar com a música e tal. Hoje em dia eu também entendo que não dá para se preocupar só com a música, mas para um jovem de 20 anos com a guitarra na mão, porra, é o meu sonho, sabe? Então, também teve essa conversa do tipo, não precisam se envolver nisso. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. muito raro. Focou, é muito raro. Muito raro. Você vê que foi a tempestade perfeita, né? Sim. Tudo deu certo. Sim. Tipo assim, a gente fala, quantas pessoas têm a oportunidade de ter isso que você teve? Um advogado, um produtor, um engenheiro, sei lá, ninguém. cara. E a gente é muito grato, né? Assim, Sim. não dá pra citar todos os nomes, mas claro, porra, tem gente que tá até hoje junto, gente que já saiu pelo caminho, mas, pô, a gente é grato a esse time não só pelo convite, mas porque, porra, botou a coisa de pé, Sim, cara. eles Botou a ajudaram coisa a de pé. fazer, né? Botou a Irado. coisa de Leandro, pé. a gente tá chegando na reta final do... Queria Quer também falar um pouco mais sobre a sua vida de produtor, porque eu lembro que você fez um disco que eu gostava muito, e tipo assim, isso é uma coisa que eu acho muito legal. Às vezes você vê um disco que, pô, teve pouco view, teve, sei lá, 10 mil views em 10 anos, sei lá, daqui a pouco, mas toca algumas pessoas que às vezes toca mais que você imagina. E foi você que produziu o Transe, né, do Floriano. Foi. Cara, eu adorava aquele disco, cara. Tipo, era um disco muito bom. E eu acho até que agora saiu do Spotify, não sei nem porquê, mas, cara, fala mais sobre o seu mundo de produtor, porque, Boa. pô, eu acho... Boa. Eu realmente acho... Eu gostei muito desse disco, acho que você teve muita sensibilidade de conseguir trabalhar com Belas e com Flor. E eu queria saber o que mais você fez. Cara, foi assim, um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer como produtor musical é produzir um álbum inteiro, pela questão conceitual, etc. Eu não tive oportunidade de fazer muitos, mas eu fiz uns 4 álbuns, né? O da minha banda autoral, o do Sargento, que era a releitura de Sgt. Peppers, o do Belas e Flor e mais um que enfim, tá no caminho, que é o do Lucas Torres, Luto. Até gravamos algumas coisas aqui, na pré-tais. Cara, o Belas e Flor, assim, eles tinham muitas composições, muita energia, mas, cara, às vezes precisa um pouco dessa terceira perna ou de outro olhar mesmo, assim. Por isso que eu até hoje acho, e eu vou um pouco na contramão disso, né? Eu não acho que o trabalho de produtor musical é um trabalho que tem que ser feito sozinho. Eu gosto de produzir em dupla, inclusive. Porque eu penso o trabalho de produtor musical como, né, assim, ele pode ser instrumentista, ele pode ser arranjador, ele pode eventualmente dar até um pitaco na composição. Ele tem que saber operar a parafernália eletrônica, que eu sei, mas não é o meu maior ponto forte. Mas quando você está fazendo uma sessão no estúdio, eu acho importante ter alguém operando junto e ter um pensamento focado só na qualidade do som e outro pensamento focado nas questões estéticas e musicais envolvidas. Então, acho que no trabalho do Belas e Flor, eu pude ter um pouco mais fortemente até essa questão estético-artística dos arranjos. Então, escrevi os Trabalhou arranjos com o Pedro sopro. também nessa. Trabalhei com o Pedro, mas o Pedro entrou mais... O Pedro, que é meu sócio, que a gente faz quase tudo que é possível junto, ele é muito bom tecnicamente. Ele é produtor de música eletrônica, ele tem um tesão pela máquina. Sim. Desde o começo eu falo, sou ele de metade homem, metade máquina, sempre falo. Ele tem uma coisa também de arranjador, ele toca piano clássico super bem, ele veio da música, mas ele se especializou muito na parte digital da coisa, assim, Sim. e eu um pouco menos que ele. No Belas e Flor tinha uma coisa analógica muito forte. Então, para mim, foi maravilhoso, porque é meu ponto forte de produtor, que é trabalhar com analógico. O Pedro tem um ponto forte de trabalhar com beat, com eletrônica também. Sim. Quando a gente se junta, né, falando um pouco... Porque o trabalho de produção musical, para mim, tem a ver muito com essa dupla que se formou entre eu e ele. E tem um Spotify que é Donner e Thier, hoje em dia, que a gente produz junto. Então, teve essa leitura até de um selo que a gente trabalha cara, vou chamar vocês para fazerem acoustic to electronic. O acústico que vira eletrônico. Então, a gente fez uma leitura do que era a nossa especialidade. Tem uma coisa acústica forte e tem o eletrônico forte. No Belas e Flor era o acústico muito forte. A instrumentação, a regimentação de músico tem a ver muito com isso também. Que rede que a gente tem? A minha rede mais forte é a do Sargento. Os percussionistas que até hoje eu chamo e trabalho. Os sopros que dali eu conhecia, ou sopros que substituíram aqueles sopros em algum momento. Então, acho que o Belas e Flor tinha uma coisa de composição muito forte, do violão muito forte, da interpretação do Belas também muito forte. Sim. Teve uma questão prática muito forte, isso sempre é importante. O Belas ia estrelar um musical em São Paulo em abril, e a gente tinha de janeiro a abril para fazer tudo, então isso também é maravilhoso. Quem puder ter a oportunidade de ter
A gente sempre tenta fazer isso. Tem um prazo muito definido. Até quando? Quando vai se reunir pra a gente resolver? tenta fazer isso. Mas isso tem que... No geral dá certo. É. Mas às vezes... Dá, porque a gente montou o time rápido, É, tinha 2 semanas pra ensaiar, É isso. 2 semanas pra fazer arranjo. É coisa, né? Sim. E eu acho que tem assim, no meu caso, que eu posso dizer, eu tenho um respeito muito grande por eu me interessar por muitas coisas diferentes, literatura, mas eu também nem sempre consigo me especializar tanto nelas todas. E eu fui fazendo aula pelo caminho e fui colecionando mestres e professores que até hoje eu gosto de trazer para junto. Então o Michel também conversou com vocês, a gente estudou com o Vitor Santos. Sim, Esse Vitor cara Santos é um monstro. E ele no Belas Tô querendo fez um trazer arranjo ele, de orquestra inclusive. pro Belas Tô ligado. então teve... Eu tô querendo trazer o Vitor Santos aqui. Já falei com o Michel. A gente tá tentando convencer. Muita história boa. Não, esse cara A gente viu ele produzindo o disco do Sim. Michel, cara. Eu até falei, Michel, surpreendente. entrevista você também ele. Tipo, o Michel senta aqui. Sim. Até porque eu não acho que eu teria capacidade de entrevistar ele. Eu não acho que eu conseguiria nem metade do que eu gostaria de extrair dele. Não, é sacou? que Mas a são ideia muitas- era de chamar o Michel pra ser um dos entrevistadores, porque ele trabalha com a gente aqui também. E ele conhece o Vitor, né? Tá com o Vitor Sim, toda semana. sim. Então eu falei, cara, aí ele vai se sentir mais à vontade com você. E o Vitor tem essa coisa da indústria também voltada para isso, né? Além dele ter participado de todos os momentos da indústria fonográfica dos últimos 40 anos aí no Brasil, pegando o ápice de anos 80 também, então quando tinha verba para gravar orquestra grande, com artistas, sei lá, com Emílio Santiago no estúdio, com, sei lá, Gal Costa, ou seja, quem for, ele também é mais calcado no analógico, de Sim. alguma forma. Ele quer os instrumentos de verdade. Ele falou, Donner, a gente precisa de um septeto de cordas. Eu tava ali no quartetinho, vamos lá, chama 4 músicas. Ele, não, é 7 cordas triplicadas. Para você ter o efeito que você quer, você precisa de 21 cordas soando na sua sessão. Então tem alguns aprendizados que eu tive lá no disco do Belas e Flor e algumas oportunidades também. Mais uma vez, que não tem nada a ver com grana, mas que tem a ver com, tipo, cara, Experiência vamos mesmo. chamar um dos melhores arranjadores pra gente fazer um arranjo de orquestra? Vamos. Eles também topavam as ideias, Sim. desde Sim. que elas tivessem um diálogo, É. né? E também teve confusões, do tipo, não, mas isso aqui não tem nada a ver, nessa música não tem... Tá bom, vamos tirar todas as camadas e ficar só voz e violão? Porque o arranjador, ele quer ficar arranjando, fazendo 1 milhão de notas, né? Ficando mais velho, você vai aprendendo, beleza, aqui também... Vamos ouvir o artista. O produtor também, às vezes, se bota nesse lugar de conhecimento e não é, cara. Vamos... Tira o pé do acelerador. Sim. E essa aqui vai ser o arranjo como ele é, como a música nasceu. Essa aqui vai ter uma orquestra sinfônica fake, né? Fake no sentido de são 12 fazendo som de 50. Sim. Então, eles permitiram que a gente pudesse ir do mais cru ao mais cozido no mesmo álbum. Então, pô, sou demais. grato para sempre a eles pela essa... E, cara, parabéns pelo álbum. Realmente Isso. muito maneiro esse álbum. Eu gosto muito dele. E, pô, eu acho que é isso. No final, antes de tudo, a gente sempre tem 2 partes, né, no final do nosso programa. A primeira parte é uma pergunta que eu já te fazia, que o que é música pra você? O que você considera como música? Tá. Foi pergunta difícil. Não me preparei. Vai ser uma surpresa. Não sei, acho que por essa coisa de estar estudando mais literatura hoje em dia também, acho que, e relacionando as 2 coisas, e tendo a ver com o que a gente falou do Belas e Flor, de ser mais cru, não sei, é uma organização dos silêncios. Eu penso muito nisso. Caralho. Porra aí. Como é que a gente Nota organiza aí o nossos corte, hein, silêncios? rapaziada. Pô, Não sei genial. se é uma boa resposta, Mas é mas... isso, é sobre Gostei isso. muito, Essa cara, da pergunta é resposta. sobre isso. É sobre a primeira coisa que vem na sua cabeça e isso é ótimo. Organização do O silêncio é pô, tudo. Eu genial. sempre falo É isso. pros moleques. O Lucas tá ali rindo. até É porque- difícil, mas é Falo pra ele difícil, sempre, cara. falei assim, pô, o silêncio é muito importante. Sim, O que é mais difícil em música é quando é que a gente vai calar a boca. Eu falo pra caralho também, gosto de contar história, mas assim, Sim. o que dá certo é o que você escolhe tirar. Eu acho muito difícil Sim. a escolha do que tirar. Eu tenho muita dificuldade com isso. Por isso, trabalhar com outra pessoa que fala, não, cara, tá bom isso aí já. Não precisa fazer, não precisa dobrar esse instrumento. Não precisa... Então, Pô, quem demais. que ajuda ao menos ao polimento? O polimento é tirar coisa, né? Sim. Então, é um pouco por aí. Então, agora Alguém tem outra uma- coisa, a gente faz uma pergunta sempre no backstage, alguém que tá ali fora e tal. E eu acho que hoje vai ser o Lucas que vai perguntar. Ele vai aparecer ali. Ele vai aparecer ali, Tá. você pode ouvir, virar pra ouvir, depois na hora de falar você vira de novo, Tá bom. não tem problema não. Tá bom? Fala, Leandro. Beleza. Tem que mutar, não? Não. Já tá rolando, né? Cara, então, você contou aí a história do Sargento, falou vários lugares maneiros que vocês foram tocar,
eventos e tal, que, pô, você falando, a galera deve pensar, nossa, que maneiro, mas eu queria saber de você, assim, qual foi o momento que você... Sabe quando você tá ali e você pensa, caraca, que parada, sabe? Então, assim, um primeiro momento, assim, que nessa trajetória você pensou e parou e pensou, caraca, esse bagulho tá muito maneiro, que irado tá aqui vivendo isso. Enfim. Tá. Vou falar 2 momentos, que são bem parecidos entre si. Um foi o primeiro carnaval. O primeiro carnaval, de fato, tá aqui na esquina aqui do estúdio, em cima do trio elétrico, vendo a galera reagir. Claro que tocando músicas que as pessoas conheciam há 50 anos era mais fácil. Isso deu uma eletricidade do tipo, de cutucar a galera do lado e falar, é isso, é isso. Então eu tô no lugar Irado. certo e fazendo a coisa que eu quero. Então isso, primeiro carnaval foi muito especial. E o segundo foi um ano depois, ou 2, não me lembro agora certinho. Mas quando a gente saiu do trio elétrico pela primeira vez nas Olimpíadas de Londres. Que me deu um arrepio do caralho. Eu tava numa semana muito ruim, acho que também é isso, quando já fazer coisas que a gente tá afim, que a gente gosta, que a gente realiza, também no terreno da sabotagem, você fala, será que eu mereço? Será que eu não... Assim, a gente também, às vezes, não se sente como se imaginaria naquela situação. E eu tava, primeira semana de ensaios ali, eu não tava muito bem. Sim. Tava me sentindo mal, de estar, sei lá, de estar longe, de não saber o que eu tava fazendo ali. E aí, quando... Primeiro acorde de All My Loving, pô, rolando ali na Inglaterra, no trio elétrico, totalmente diferente daqui. O carnaval para eles é outra coisa, mas enfim, o verão é em outra época do ano. Rolou esse momento de me conectar muito com o que eu tava fazendo. Então eu tenho essas 2 imagens de estar em cima de um trio elétrico, tocando com o sargento e sentindo uma aqui e uma em Londres e falar, caralho, é isso aí que eu tenho que fazer, sabe? E acho que foi isso. O Sargento das Aventuras, as do começo eu guardo um carinho especial. Acho que foi isso. Sempre é mais Irado, maneiro. gostei. Cara, muito obrigado. Valeu, gente, Valeu, pelo Leandro. convite. Foda. Obrigado mesmo pelo convite. Parabéns pra Tais, que vocês estão Valeu. porra, Valeu. fazendo Parabéns tudo, pra você de tudo e também. mais um pouco. Que a nossa Porra. parceria continue por muito tempo aí. Valeu. Se não fosse por ele, isso aqui não existiria, porque ele que falou pro Michel, que falou pra gente sobre esse Falei. espaço aqui. Falei, E falei. agradecemos muito. É isso aí, o Leandro é isso. responsável também. Tamo juntos. E, cara, muito obrigado aí pra você que ficou aí assistindo. Valeu, rapaziada. E eu queria agradecer todo mundo que assistiu. Acessa nossos canais, Tais Sessions, o Tais Records e o Tais Backstage, que é esse aqui que a gente tá falando agora, que tem nossos podcasts, tem os nossos making-offs. E o Tais Records tem os nossos programas, que tem o Tais Sessions, Rimas Gruvadas, Tais Apresenta, tudo que tem de música independente. Vai lá, confere. Segue a gente nas nossas redes sociais, tais.records. E não esquece de dar o like, compartilhar, bota o sininho, todas essas coisas aí que a galera toda fala dessa galera aí. Eu também vou ter que falar também. É isso. E um beijo a todos. Obrigado, rapaziada. Valeu.